Olá, meninos, tudo bem? Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre regência verbal. Lembre que regência verbal está relacionada ao fato de que o verbo, ele rege os elementos que servem ali como complemento, ou seja, aqueles que completam o sentido dele. Ele é o termo regente, porque ele exige esse complemento. E o complemento é o termo regido, porque trabalha em função do verbo. Vamos acompanhar esses conceitos na aula passada, para que a gente relembre, né? Inicialmente, eu queria mostrar para vocês qual é o objetivo da nossa aula hoje. Tá? Então, veja, comparar o uso da regência verbal no padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral. Porque nós usamos no nosso dia a dia, na linguagem coloquial, de forma diferente daquela que é cobrada pela gramática. Vamos ver que alguns verbos exigem sempre o termo regido precedido de preposição, tá? Isso acontece porque esses verbos sempre necessitam desse tipo de preposição. Porém, contudo, todavia, eles são verbos que também merecem certa atenção, porque eles podem ter mais de um sentido. E dependendo do sentido que eles têm, eles podem ou não estar exigindo aí a preposição. Vamos começar analisando o verbo assistir. Olha bem, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é verbo transitivo indireto. Ou seja, ele pede um complemento, tá? E esse complemento é ligado a ele por meio de uma preposição, que no caso aqui é a preposição a. Ou seja, o verbo assistir, quando é utilizado no sentido de ver, presenciar, ele é transitivo indireto. Ele pede um complemento, e esse complemento é iniciado pela preposição a. Veja, eu adoro assistir aos filmes do Harry Potter. Percebam que o verbo assistir aqui é o termo regente, porque eu vou dizer assim, ele precisa de um elemento que é o termo regido. Eu adoro assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Assiste a quê? Assiste a filmes, né? Então, assim, eu adoro assistir aos filmes de Harry Potter. Então, o verbo assistir aqui, nós vamos dizer que ele é o nosso termo regente. E ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisa de um complemento, e esse complemento é iniciado aí pela preposição a, tá? O aos aqui é a nossa preposição exigida pelo termo regente. O verbo assistir, ele exige a preposição a. Por que aos? Porque eu tenho aí filmes, que é um substantivo masculino e que está no plural. Então, eu tive aqui a junção da preposição a com o artigo os. Então, formou aos, tá? Filme de Harry Potter é o termo regido, que é o nosso objeto indireto. Ele completa o sentido do verbo assistir e ele é iniciado aí pela preposição a. O verbo assistir, no sentido de acompanhar, prestar assistência, é verbo transitivo direto. Se é direto, o complemento liga-se diretamente a ele, né? O termo regente é o verbo e o termo regido liga-se diretamente a ele, sem a preposição. Olha o exemplo. O enfermeiro assistiu o doente durante a noite. O enfermeiro prestou assistência. O enfermeiro acompanhou o doente durante a noite. Aí vamos pensar assim, o enfermeiro assistiu. Assistiu o quê? Né? O doente, tá? Então, o verbo assistir aqui é verbo transitivo, ele pede um complemento, esse complemento não é iniciado por preposição, então, o verbo assistiu aqui, ele é transitivo direto, e o termo regido, doente durante a noite, é o objeto direto, tá? Então, assim, se o termo regido foi iniciado por uma preposição, ele é objeto indireto. Se o termo regido não iniciar, vamos recapitular, que eu acho que eu errei, desculpa, gente. Retomando, se o termo regido foi iniciado por uma preposição, nós dizemos que ele é objeto indireto. Se o termo regido não tiver preposição, ele é objeto direto.
Por que indireto e por que direto? Verbo, termo regente. O complemento verbal, termo regido. Entre eles, nós temos a preposição. Então, essa ligação ela é indireta, porque tem uma preposição entre eles. Tem algo ali que está atrapalhando essa ligação, vamos dizer assim. Se eu não tenho a preposição termo regente, termo regido, eles se ligam diretamente. Então, objeto direto. O verbo assistir também pode ser encontrado por aí no sentido de morar, de residir, tá? E neste caso, ele exige a preposição em. Então, o verbo assistir no sentido de morar, ele exige a preposição em. Então, eu vou dizer assim, eu assisto em Anápolis, né? Por que eu assisto em Anápolis? Eu resido em Anápolis, eu moro em Anápolis, tá? Olha o exemplo. Helena assiste em Goiânia há 10 anos. Helena assiste, né? Reside. Em que lugar? Tá? Então, assim, em Goiânia há 10 anos. Então, percebo que o termo regente aí, ele é um verbo intransitivo. Por que verbo intransitivo, Isabel? Porque o complemento verbal aí dele, ele não é um objeto direto, ele é apenas uma adjunta adverbial de lugar, né? Ele não indica um complemento do verbo em si, ele traz apenas uma informação de onde. Então, uma adjunta adverbial de lugar. Então, o verbo assistir, no sentido de morar, ele é intransitivo, tá? Ele não exige aí, ó, um complemento, ele não exige aí um objeto. O que nós tivemos após ele é a adjunta adverbial, pode ser de lugar, de modo e etc. Também temos o verbo assistir no sentido de caber, ser atribuição. E neste caso ele é verbo transitivo indireto, ou seja, ele exige aí a preposição a para se ligar ao seu objeto indireto. Vejam, assiste ao aluno, prestar muita atenção nas aulas de português. Então, assim, assiste ao aluno, cabe ao aluno, é a atribuição do aluno. Então, nesse sentido, o verbo assistir, ele é, sim, transitivo e ele é indireto, porque o seu complemento verbal liga-se a ele por meio da preposição a. Então, é transitivo, pede o complemento. O complemento dele é ligado por meio de uma preposição, que é a preposição a. O verbo é o termo regente e o complemento é o termo regido. Entre eles, nós temos a preposição a. Assiste. Assiste a quê, né? Assiste a quem? Ao aluno. Cabe a quem? Cabe ao aluno. É atribuição de quem? Do aluno. Então, tem a preposição. O verbo aqui é o termo regente, ele é um verbo transitivo indireto. Ao aluno prestar muita atenção nas aulas de português, é o termo regido, é o objeto direto, tá? No caso, objeto indireto. Desculpa, tá? Eu coloquei o D aqui, mas é indireto, porque ele é iniciado aqui pela preposição a. Então, conserta esse termo regido aí, ó, objeto direto, é objeto indireto, porque temos a preposição. Vamos ver o verbo obedecer e desobedecer. Obedecer e desobedecer são verbos transitivos, precisam de complemento. E esse complemento é iniciado pela preposição a. Então, eles são verbos transitivos indiretos. Então, o verbo obedecer é o termo regente e o complemento dele, termo regido. Entre o termo regente e o termo regido, nós temos a preposição, tá? E qual preposição, Isabel? A. O verbo obedecer e desobedecer sempre exigem complemento iniciado pela preposição a. Então, quem obedece, obedece a. Quem desobedece, desobedece a. Aí, veja, os adolescentes obedecem aos pais, certo? Os adolescentes obedecem o verbo transitivo, indireto, obedecem a quem? Aos pais, objeto indireto, que é o termo regido. Os adolescentes obedecem os pais, errado, porque quem obedece, obedece a. Eu tinha que colocar aqui aos pais. Então, nossa língua do dia a dia, nós falamos muitas vezes, os adolescentes obedecem os pais. Está errado, porque obedecer precisa da preposição a. Da mesma forma com desobedecer. O aluno desobedeceu ao professor, certo? Por que está certo? Porque eu tenho
O A aqui, ó, que se refere ao desobedeceu, e o Ozinho que se refere ao professor. Eu juntei a preposição com o artigo, nós temos o ao, que é a preposição. Então, o aluno desobedeceu ao professor, está certo. E se eu falar o aluno desobedeceu ao professor, está errado? Porque quem desobedece a. O verbo desobedecer sempre exige a preposição a, tá? Então, aqui, ó, termo regido. Termo regente é o verbo desobedecer. Ele rege quem? O complemento, que é o professor, tá? Então, assim, quem desobedeceu a. E quem obedeceu a. Então, sempre preposição a. Outro verbo que merece nossa atenção em relação à regência é o verbo namorar. O verbo namorar, nós não usamos ele com a preposição com. Ele não pede a preposição com, tá? O verbo namorar, no máximo você vai encontrar aí após ele é o artigo que se refere ao substantivo. Mas pode ser também que nem apareça, tá? Então, assim, Joana namora Antônio, tá? Porque quem namora fulano. Quem namora alguém. Então, não precisa namorar com, tá bom? Se eu disser Joana namora com Antônio, está errado. Porque o verbo namorar não exige esse tipo de preposição. O verbo namorar é um verbo transitivo direto. Como assim direto? Ele precisa de um complemento, mas esse complemento liga-se diretamente a ele. Entre eles não tem preposição. Então, o verbo namorar, ele é transitivo e o complemento dele se liga diretamente ao objeto direto. Então, se Joana namora Antônio. Joana namora quem? Antônio. Perceba que o complemento liga-se diretamente. Então, namorar é um verbo transitivo direto e o seu complemento é o objeto direto. Simpatizar. Quem simpatiza com. Da mesma forma para quem antipatiza. Quem antipatiza com. Esses dois verbinhos aí exigem que o seu complemento seja iniciado pela preposição com. Então, eles regem um complemento iniciado pela preposição com. Veja o exemplo. Simpatizo com o Lúcio. Simpatizo com quem? Com o Lúcio. Simpatizar é o verbo transitivo, precisa de um complemento, e é transitivo indireto. Por quê? Porque ele rege a preposição com. O complemento dele é iniciado por uma preposição. Verbo, termo regente. Complemento, termo regido. Entre eles, nós temos uma preposição. Então, essa ligação é indireta. Tá? Então, o complemento aqui, Lúcio, é objeto indireto. Antipatizo com o meu professor de história. Antipatizo com quem? Com o meu professor de história. Antipatizo é o nosso verbo, é um verbo transitivo indireto, é o nosso termo regente. Ele rege o complemento com o meu professor de história. Esse complemento é iniciado pela preposição com. Então, é objeto indireto, que é o nosso termo regido. Veja bem aqui a regência do verbo agradar. O verbo agradar, ele tem dois sentidos, tá? No sentido de agradar, fazer um carinho, ele é um verbo transitivo direto. O que eu quero dizer para você é que ele pede um complemento que liga-se diretamente a ele. Aí nós dizemos assim, ela agradou o filho. Ela agradou quem? O filho. O complemento se liga-se diretamente. No sentido de ser agradável, de ser alguém assim de agradável, tolerável, ele é um verbo transitivo indireto. Se é transitivo indireto, isso quer dizer que tem o verbo, que é o termo regente, e tem um complemento, que é o termo regido. E entre eles tem uma preposição. E qual é a preposição? É a preposição a. Neste caso, ele pega a preposição a. Então, o verbo agradar, no sentido de ser agradável, ele vai reger a preposição a. Aí eu digo assim, o discurso não agradou. A quem? Ao homem, né? Não agradou a quem? Ao homem. Perceba que nós temos a preposiçãozinha aqui, que é regida pelo verbo agradar, e o outro se refere ao substantivo homem. Então, nós temos aí dois momentos diferentes. O agradar no sentido de fazer carinho é verbo transitivo direto, e o outro, agradar no sentido de ser agradável, ele é verbo transitivo indireto. E o verbo chegar? Quem chega? Chega em casa ou chega a casa? O que vocês me dizem? O verbo chegar e o verbo ir
né? Eles regem a preposição a. Eles exigem um complemento iniciado pela preposição a. Quem chega, chega a, e quem vai, vai a algum lugar, tá? Então, geralmente, nós dizemos assim, ó, cheguei em casa cedo. Esta forma é errada, ela é inadequada, porque o verbo chegar precisa da preposição a. Então, a forma correta é eu cheguei a casa cedo, tá? A mesma forma com o verbo ir, no uso popular. O menino foi no jogo com o pai. O menino não foi no jogo com o pai, o menino foi ao jogo com o pai. Essa é a forma correta. Porque o verbo chegar e o verbo ir, eles regem a preposição a, tá? Então, vamos ver algumas regras aqui para a gente ficar ciente como nós devemos usá-los. Forma incorreta e forma correta. O verbo assistir. Assistir o filme. Errado. Qual a forma correta? Assistir ao filme. Porque o verbo assistir, no sentido de ver, ele exige a preposição a. Chegar no e no. Também é errado. Porque quem chega, chega a. E quem vai, vai a algum lugar. Está de greve. Errado. Quem está, está em greve. Essa é a forma correta. O namorar com também é inadequado. Você não namora com, você namora ou fulano ou a fulana. É um verbo que não tem preposição. Repetir de ano também é errado, porque quem repete não repete de, repete o. Você repetiu o almoço, você repetiu o lanche, você repetiu o ano. Preferir este mais do que o outro. Quem prefere, não prefere mais do que, prefere este a outro, tá? Desobedeceu o pai. Errado também, porque quem desobedeceu, desobedeceu ao pai. O verbo desobedecer rege a preposição a. Estava ao ponto de desistir. Não, você não estava ao ponto, você estava a ponto de desistir, tá? E veio de pé também? Não, ele veio a pé. Tá? Quem veio, veio de alguma forma, veio a pé, veio, digamos, caminhando e assim por diante. 5 dicas de regência para você nunca mais esquecer. Primeiro deles, o verbo ir exige a preposição, tá? E qual a preposição? Preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Quem prefere, prefere este a aquele. Então, assim, eu prefiro cinema a teatro. Prefiro ler a escrever. Prefiro ir ao cinema a ir à praia. Quem prefere, prefere a, tá? Eu assisto ao filme. Eu assisto à novela. O verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição a. Eu aspiro o perfume das flores. O verbo aspirar, com o sentido de inalar, não existe preposição. Eu aspiro o perfume das flores. E eu tenho mais um aqui, o aspirar, né? No sentido de inalar. E eu aspiro a um futuro melhor, no sentido de, digamos assim, ansiar, desejar algo melhor, também não precisa da preposição. Então, meninos, você chegou até aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tá? E qualquer dúvida, é só perguntar aí para mim no nosso grupo WhatsApp, tá bom? Um abraço, um beijo e fiquem com Deus.